TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com um resumo das notícias da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, eles já vão estar na sua tela. O nosso e-mail tvc@correiodamanhã.gmail.com, o nosso e-mail oficial. E é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone 99839-8384, tá na sua tela, anota, manda sua mensagem, grava o seu vídeo, faz a sua denúncia, que a gente corre atrás da resposta para você. Vamos então agora às notícias deste sábado, dia 20 de maio. Nova embalagem biodegradável e compostável é feita de palha de milho. Multa com a Justiça Eleitoral pode ser paga pela internet. O ERJ renova convênio com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Especialista aborda o tráfico de animais silvestres no estado do Rio de Janeiro. Distrato com a empresa responsável por obras no Teatro Dom Pedro em Petrópolis deixa o local sem expectativa para a conclusão das obras. Empresas de ônibus de Petrópolis são notificadas pelo Corpo de Bombeiros por não cumprirem as normas de segurança contra incêndio e pânico. E mais, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos precisa de doações. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição dando uma olhada no que foi notícia no nosso Correio da Manhã essa semana, no nosso jornal impresso, né? Vamos ver o que dizem as principais notícias dessa semana. Primeiro, na coluna Magna Vita, farra do petróleo em Niterói vira inquérito no Ministério Público do Rio. A Emusa está no centro das investigações sobre mau uso do dinheiro dos royalties. Ler um trecho aqui, olha. Enquanto os moradores de São Gonçalo sofrem com a falta de saneamento básico, moradias, assistência de saúde e educação, Niterói vive um novo escândalo com o dinheiro dos royalties do petróleo. Rodrigo Neves, ex-prefeito da cidade e que chegou a ser preso e é réu de vários processos, voltou a ser o todo-poderoso da prefeitura e personagem central na trama que envolve gastos irregulares na empresa municipal, né? Moradia, urbanização e saneamento, a Emusa. Olha só. Pois é. Outra notícia, MST, Futebol e Americanas, CPIs instaladas na Câmara. Cada uma conta com 120 dias para fazer suas investigações. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, instalou 3 comissões parlamentares de inquéritos na quarta-feira, dia 17. As sessões vão tratar das invasões cometidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, manipulações em resultados de jogos de futebol e suspeita de fraude bilionária pelas lojas americanas. Esse aí foi o destaque de política da nossa semana. Pois é, dominou bastante as páginas e os telejornais. E olha, em economia, CAD questiona a Petrobras, porque o órgão pede a explicação, né, sobre a política de preços de combustíveis, que foi mudada essa semana com o anúncio da Petrobras da redução do preço dos combustíveis para as refinarias, né? O CAD pediu, então, explicações à Petrobras sobre a mudança em sua política de preços. O pedido é parte de inquérito que investiga a prática de preço abusivo na venda de combustíveis. Em ofício enviado à estatal, o CAD solicita esclarecimentos sobre o comunicado, né, ao mercado, publicado na terça sobre a nova estratégia comercial da companhia e cópia de documentos que subsidiaram a decisão da empresa. Pois é, vamos para a notícia seguinte, né, que foi destaque durante a semana.
Câmara aprova com folga urgência do arcabouço fiscal. Foram 367 votos favoráveis e 102 contrários, um placar mais favorável do que previa o próprio governo. A proposta foi mais folgada do que previa o próprio governo. Na noite de terça-feira, dia 16, após uma reunião no gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira, o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, previu uma vitória acima de 300 votos. Ao final, votaram favoráveis à urgência do projeto de arcabouço fiscal 367 votos favoráveis e somente 102 contrários. Com a aprovação da urgência, o mérito do projeto será votado na próxima quarta-feira, dia 24. Pois é. Gente, esses foram os destaques, né, do nosso jornal durante a semana. Você querendo rever essas matérias ou dar uma olhada e se atualizar, entra no nosso site, correiodamanhã.com.br. E é claro, tem a edição de final de semana que já está nas bancas, com muita notícia atualizada. E é claro, tem um segundo caderno que é recheado de evento e cultura, né, para você ficar sabendo o que está acontecendo. E como esse nosso jornal traz aí as principais, né, notícias da semana, e a gente acabou de ver que o CAD vai fiscalizar nessa essa baixa nos preços dos combustíveis, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas na volta você vai ver a notícia que a Petrobras anunciou queda de 21,3% no preço do gás de cozinha, diesel e gasolina. Muito bom, né? Exatamente, bom para o nosso bolso. E vai ver também que Carreta do E-Museu vai ter nova edição no estado do Rio de Janeiro. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Eleitores em dívida com a Justiça Eleitoral podem emitir a guia de recolhimento da União e pagar as multas devidas pela internet sem que seja necessário ir ao cartório eleitoral. A multa é aplicada para quem não justificou a ausência às eleições, não se apresentou aos trabalhos eleitorais ou realizou o alistamento eleitoral fora do prazo legal, conforme prevê o artigo 8º do Código Eleitoral. Com o pagamento, o eleitor passa a ter a situação regularizada. O serviço para a quitação de multas está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na internet, e nos portais dos Tribunais Regionais Eleitorais, TREs. O serviço pode ser acessado a qualquer momento. As pendências podem ser consultadas também na área de autoatendimento eleitoral, disponível na aba de Serviços Eleitorais do site
Segundo o TSE, o eleitor não precisa comprovar o pagamento no cartório, pois a comprovação ocorre de forma automática por meio do sistema em até 48 horas após o recolhimento do valor. Caso o pagamento seja feito por Pix ou cartão de crédito, a quitação se dará de forma automática em alguns segundos. E olhem só, gradativamente as alternativas viáveis para combater a grande produção de lixo plástico causadas pelos serviços de delivery vêm aparecendo. O iFood, por exemplo, divulgou que vai investir $100 mil na fabricação de 500 mil unidades de bandejas biodegradáveis com tampa para transporte de alimentos. As embalagens foram desenvolvidas pela startup Growpack, com tecnologia que usa palha de milho e outros materiais compostáveis para fabricar seus produtos. As bandejas oferecidas ao delivery são adequadas para micro-ondas, forno, freezer e seguras para uso de qualquer alimento embalado. Elas são resistentes por até 36 horas em contato com líquidos. No ano passado, cerca de 30 mil embalagens deste tipo foram produzidas para a fase de testes. Destas, 18 mil já foram entregues gratuitamente para alguns restaurantes parceiros de diferentes tipos de culinária na região de Campinas, em São Paulo. Por fim, o material teve boa aceitação do público, com 77% dos consumidores afirmando que preferem a embalagem sustentável ao plástico ou ao alumínio. Agora, as embalagens estão disponíveis para compra dentro da plataforma do iFood para os restaurantes parceiros. O governo federal lançou um programa que visa aumentar em mais de 1 milhão o número de estudantes em escolas de tempo integral. Dados do 4º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação 2022 apontam que o percentual de matrículas em tempo integral na rede pública caiu de 17,6% em 2014 para 15,1% em 2021. O PNE tem como meta a oferta de educação em tempo integral em pelo menos metade das escolas públicas, com atendimento de no mínimo 25% dos alunos. De acordo com a Presidência da República, serão repassados R$4 bilhões a estados e municípios para ampliação das vagas em tempo integral, ou seja, com jornada superior a 7 horas diárias. Os recursos serão transferidos levando em conta a quantidade de matrículas pactuadas entre o Ministério da Educação e as gestões estaduais e municipais por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC. O programa prevê ainda a formação de educadores, orientadores curriculares, incentivo a projetos inovadores e criação de indicadores de avaliação de desempenho. E a primeira fase de testes clínicos da vacina Spintec contra a Covid-19 tem apresentado resultados positivos. Desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e pela Fundação Oswaldo Cruz, é a primeira vacina 100% brasileira. Depois de passar pela fase pré-clínica, quando os testes realizados em animais de laboratório não apresentaram efeitos colaterais, a fase clínica 1 começou em novembro do ano passado. Até março desse ano, a vacina foi aplicada em 36 pessoas, com idades entre 18 e 54 anos. Os dados estão em análise pelos pesquisadores e devem ser apresentados ainda nesse mês para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é que a fase clínica 2 comece no início de junho, com 372 voluntários, entre 18 e 85 anos. Eles precisam ter sido vacinados com 2 doses iniciais da vacina Coronavac ou da AstraZeneca e 1 ou 2 doses de reforço da Pfizer ou AstraZeneca. Quem tomou a vacina bivalente não pode participar dessa fase. Ter tido Covid-19 não é um impedimento, desde que tenha ocorrido há mais de 6 meses. Na fase 2, o foco dos testes é na imunogenicidade, ou seja, verificar o nível de anticorpos gerados e a resposta dos linfócitos na proteção do organismo. As informações são de Elton Santiago, coordenador dos testes clínicos da vacina e professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ele explica que, ao contrário do que ocorreu nos testes das primeiras vacinas contra a Covid-19, dessa vez o objetivo é testar a eficácia da Spintec como dose de reforço. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio.
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro renovou o convênio com a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear em Genebra, na Suíça. O acordo visa a manutenção do experimento realizado no detector de partículas pelo Grupo de Física de Altas Partículas. Antes de viajar para Genebra, o reitor da UERJ, Mário Carneiro, disse que a parceria do Instituto de Física com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear começou na década de 90. Já o convênio que será renovado teve início em 2002. Abre aspas, é um projeto muito importante porque a organização envolve mais de 4.000 pesquisadores, engenheiros e técnicos de 250 instituições de mais de 50 países. A equipe da UERJ é o maior grupo brasileiro que participa desse experimento. Atualmente é considerado o maior esforço de pesquisa do mundo e ocorre na área de física experimental de partículas e física básica. Fecha aspas. Mário Carneiro destacou ainda a importância da renovação do convênio para dar amparo legal a esses pesquisadores e significa um marco para a UERJ, já que a ideia não é só melhorar o projeto que está em andamento, mas, se possível, fazer outros projetos. Atualmente, 12 pesquisadores da UERJ atuam nesta parceria, com atividades relacionadas ao desenvolvimento, montagem, manutenção de sistemas, explorando a fronteira do conhecimento sobre as leis fundamentais do universo. Entre os 242 grupos que trabalham no CMS, a equipe da UERJ está em 22º lugar. Luiz Mundim, coordenador do Instituto de Física, explicou que é significativo o impacto desse trabalho na área de física de altas energias e focada na ciência básica, já que os subprodutos destes trabalhos têm impacto tanto na física quanto na medicina por meio da aplicação da tecnologia desenvolvida a equipamentos para diagnóstico de tratamento de câncer, entre outras doenças, bem como produtos de consumo. Um dos mais lucrativos comércios ilegais do mundo é o tráfico de animais, que movimenta 20 bilhões de dólares por ano, sendo a terceira atividade clandestina que mais gera dinheiro. Segundo a ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, no Brasil, cerca de 38 milhões de animais são retirados da natureza anualmente. O tráfico de animais é configurado pela retirada de animais de seus habitats, com o intuito de serem comercializados. Os destinos são zoológicos, colecionadores, laboratórios para fabricação de medicamentos ou até mesmo serem mortos, como a onça pintada e jacarés, para terem suas peles ou outras partes do corpo retiradas e vendidas. O biólogo Eduardo Maciel explica que, em razão da biodiversidade brasileira, o país é um dos principais alvos do tráfico de animais, recebendo 10% dos 20 bilhões de dólares arrecadados com a atividade. Já é um problema antigo, né? Isso a gente pode retroceder até os tempos históricos. Existe tráfico de animais, claro, mais acentuado atualmente. E a gente sabe que isso é um problema mundial e principalmente no Brasil, porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo. Quais são os animais que mais são alvos dos traficantes? São as aves, e dentro das aves, os passeriformes, principalmente aquelas mais belas, né, as mais bonitas de plumagem e de canto também elaborado, curió, bicudo. Os animais que apresentam um comportamento amigável são os preferidos no momento da compra. Os valores variam. Quanto mais raro for o animal, maior o preço de venda no mercado clandestino. Além da variedade de espécies, outro fator que pode contribuir para essa prática no país é a falta de punições severas. Traficantes são presos em flagrante várias vezes com diversos animais, mas pagam fiança e respondem em liberdade. Segundo a ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais, anualmente no Brasil, 38 milhões de animais são retirados do seu habitat natural. Destes, 12 milhões são espécies extintas e 90% acaba morrendo após ser retirado da natureza. De acordo com os agentes fiscalizadores, os animais no Brasil são retirados principalmente dos estados da Bahia, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Paraíba e Ceará. Os principais centros consumidores são os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Aproximadamente 90% dos animais capturados no Brasil são comercializados no território nacional. O tráfico de animais contribui bastante para o desequilíbrio ecológico, além de causar o surgimento de doenças no ser humano. Já trabalhei nos 3 pontos: fiscalização, a parte de quarentena, né, no CETAS, no centro de triagem, e a parte de soltura e reintrodução. Eles são necessários para conseguir reverter esse processo, né? É tão importante quanto a fiscalização, que está na ponta,
que você precisa apreender os animais, né? Mas você tem que ter um local para receber, e esse local é o centro de triagem, que vai reabilitar e tentar devolver esse animal à natureza. A Petrobras anunciou uma redução de 21,3% no preço médio de venda do gás de cozinha. A medida faz parte do que o presidente da companhia, Jean Paul Prates, classificou como uma nova estratégia comercial de preços da petrolífera para o mercado interno. A Petrobras também anunciou a redução de 44 centavos por litro do preço médio do diesel e da gasolina para as distribuidoras. A partir desta quarta-feira, 17 de maio, a Petrobras vai vender o botijão de 13 quilos de GLP para as distribuidoras com um desconto de R$ 8,97. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente para o consumidor final, o botijão vai poder chegar às residências pelo preço médio de R$ 99,87. Além da redução do preço do GLP, a nova estratégia comercial da petrolífera também inclui uma diminuição dos preços médios de venda para as distribuidoras, sendo no preço do diesel de 44 centavos e no da gasolina de 40 centavos. Com isso, o preço médio do litro de diesel para as distribuidoras vai passar de R$ 3,46 para R$ 3,02 e da gasolina de R$ 3,18 para R$ 2,78. A redução dos preços dos produtos para revenda, no entanto, depende de vários fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Agora olhem só. Após um balão cair no aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, no último domingo, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro ampliou a campanha contra a soltura de balões, que, infelizmente, é muito comum nessa época do ano. E é crime também. De acordo com a Lei 9.605 de 1998, é proibido fabricar, vender ou transportar balões. Apesar disso, ainda é possível registrar a soltura de balões em todo o estado do Rio de Janeiro. No último domingo, um atingiu o aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense. Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros Militar tem ampliado a campanha Balão Mata, com o objetivo de conscientizar a população fluminense. Soltar balão é crime e também mata. O balão traz diversos riscos para a sociedade. O primeiro é que, se ele cai numa área de vegetação, espécies de plantas e animais podem morrer, inclusive, através dos incêndios florestais. Além disso, se o balão cair em um depósito, num galpão, numa residência, pode causar diversos incêndios urbanos e também, muitas vezes, causar mortes nessas ocorrências. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Estado de Polícia Civil por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que vai intensificar as investigações relacionadas à atividade, principalmente com a proximidade das festas juninas. De acordo com dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, no Brasil, 100 mil balões são soltos por ano. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o Rio de Janeiro é o estado que representa mais ocorrências. Os balões também podem afetar os fios elétricos e oferecem riscos na aviação, com atrasos do voo ou até mesmo causar acidentes. A campanha Balão Mata divulga toda semana um vídeo com orientações e conscientização contra a soltura de balões. Em casos de ocorrência, a recomendação é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Uma carreta repleta de histórias do esporte nacional vai começar uma nova viagem pelo estado do Rio. O veículo itinerante é o E-Museu do Esporte, que reúne um acervo de colecionadores e galerias com muita imersão e interatividade para os visitantes. O E-Museu do Esporte é um projeto inédito no mundo e o conteúdo pode ser conhecido de forma itinerante, na carreta totalmente adaptada que reúne esporte e tecnologia, permitindo aos públicos de todas as idades, incluindo pessoas com deficiência, a se aventurarem na prática virtual de esportes. Agora, a carreta itinerante conta com investimento do governo estadual, via Lei de Incentivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.
O projeto é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, incubada na UERJ, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e apoio da Suderj. Esse patrocínio da Enel, que demonstra o potencial da Lei de Incentivo ao Esporte que o Estado do Rio de Janeiro possui, um instrumento que permite com que equipamentos como esse se desenvolvam e cheguem até aos nossos cidadãos em todo o estado. Antes de iniciar o roteiro por 8 municípios fluminenses, o veículo ficou estacionado nesta segunda-feira, em frente ao Parque Aquático Júlio Delamare, para iniciar as comemorações, já que esta temporada vai acontecer do dia 18 de maio ao dia 9 de julho. Acho que o grande diferencial do E-Museu, além da sua tecnologia, da sua experiência disruptiva, é esse acesso democrático de ir até os municípios, deputado, de ir até as cidades, de atender a população que muitas das vezes está numa região que não possui acesso a equipamentos culturais, que não conhecem, muitas das vezes, todas essas modalidades que estão aqui demonstradas. Nesse circuito de 2023, a carreta vai passar pelas seguintes cidades: Cachoeiras de Macacu, São José do Vale do Rio Preto, Cordeiro, Natividade, Quissamã, Itaboraí, Maricá e Duque de Caxias. No interior do veículo há 9 atividades, sendo o simulador de canoagem que gera energia, simulador de esqui, atletas em holografia e acervos físicos. Além disso, o estádio do Maracanã é apresentado no veículo com um sobrevoo pelo campo e ainda um tour virtual pelo Complexo Esportivo Júlio Delamare, que garante a apresentação de modalidades esportivas como natação, salto ornamental, polo aquático e nado sincronizado para todo o público. Fazendo com que as futuras gerações possam, de fato, conhecer o desenvolvimento das atividades esportivas através já do que há de mais inovador e tecnológico. Então, viva o E-Museu, eu espero que as próximas 8 cidades a receber a visita da carreta desfrutem muito. E você vai ver depois do intervalo que a Câmara Municipal de Petrópolis debate recuperação judicial da Petroíta e Cascatinha. Exatamente. Você vai ver também que, olha só, a Promotoria de Petrópolis apura condições da frota emergencial utilizada em substituição aos ônibus danificados, em incêndio. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. Olha, a Prefeitura de Petrópolis anunciou que fez o distrato do contrato com a empresa responsável pelas obras no Teatro Dom Pedro.
né, um dos monumentos históricos aqui de Petrópolis, né? Eles afirmaram que houve pouco avanço nas intervenções em quase 4 anos de obra e que a medida tem como objetivo trazer mais agilidade para a execução da revitalização iniciada em 2019. O Teatro Dom Pedro, localizado no centro de Petrópolis, é considerado um importante patrimônio histórico e cultural da cidade. O espaço foi inaugurado em 1933 e construído em homenagem ao imperador Dom Pedro II, grande apoiador das artes e da cultura. Ao longo dos anos, o Teatro Dom Pedro se tornou um importante espaço para espetáculos teatrais, musicais e de dança. Originalmente, o espaço foi criado com uma arquitetura imponente e acústica de alta qualidade, o que tornaria o local ideal para apresentações artísticas de alto nível. Mas essa joia da história da cidade imperial está fechada há mais de 4 anos. E parece que essa novela agora tem um novo capítulo, já que a Prefeitura de Petrópolis anunciou um distrato com a empresa responsável para realizar as devidas intervenções. Foi mais uma surpresa, né? Porque, já, se não me engano, é o 2º ou 3º distrato que há com relação à execução da obra, né? Uma pena, né? Porque adia mais uma vez a reinauguração do teatro, né, que esse ano vai fazer 90 anos. Em março deste ano, o Ministério do Turismo divulgou que investiu R$1.803.750.000 para investir na revitalização do Teatro Dom Pedro, que está de portas fechadas desde 2019, quando começou a receber obras que foram paralisadas logo em seguida, com apenas 25% de conclusão. É uma responsabilidade lógica do governo municipal, né? Não pode ser questão de falta de verba, falta de vontade política de fazer, né? Porque você tem mecanismo, né, até pela Lei Rouanet, né, famosa Lei Rouanet, de tentar restaurar essas coisas, né? Então, eu acho que faltou, de alguma forma, algum tipo de capacidade do gestor, né, municipal de agilizar. Nas obras estão previstas as intervenções no banheiro, acesso aos anexos e a instalação de um elevador. Além disso, as mudanças no prédio também contavam com restaurações na parte elétrica, no palco, nos camarins, no salão principal e melhorar a acessibilidade do espaço. Além disso, a Prefeitura havia prometido que a fachada ganharia uma atenção especial. No ano de 1998, o prédio foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e a última reforma completa no espaço aconteceu em 2003. Em março de 2022, o governo municipal conseguiu que a empresa retomasse os trabalhos após a prefeitura vencer todos os entraves que levaram à paralisação da obra em 2020. É a falta de respeito pela cultura, né? Você tem um teatro com 1000 lugares, entendeu? Que poderia estar sendo usado pelos próprios colégios, peças de teatro no colégio, bandas, corais do colégio, né? Porque você está um bem público, né? Que não precisa ser, vamos dizer assim, está mal subutilizado, nem fora também você trazer peças para cá, né? Você tem o Teatro Santa Cecília, que tem vários eventos que estão acontecendo, também poderiam acontecer no teatro, entendeu? Então você poderia ter 2 espaços, né, usando para a cultura, né? Porque é importante que isso ocorra, né? Outra questão levantada por Mauro é o painel da pintora Djanira da Mota e Silva. Ele é considerado o maior da América Latina e foi feito a pedido do prefeito de Petrópolis na época. A obra ficava exposta no Colégio Municipal Liceu Cordolino Ambrósio e atualmente está no Centro de Cultura, pois necessita de intervenções. Você tem um painel que ele ficou mais de 50 anos escondido dentro de um colégio, né? E além do mais, você acha que, vamos dizer assim, e a falta de respeito, que quando eu descobri que estava, vamos dizer assim, que ele tinha sido cortado e fez a denúncia, a partir daí começou a alertar para que existia esse painel, entendeu? Então, são coisas absurdas que acontecem na cidade. Você tem um bem histórico raro na cidade e que poucas pessoas têm acesso, né? Olha só, o Ministério do Turismo informou que a pasta já repassou o equivalente a 50% do valor à Caixa Econômica Federal, mantenedora do contrato. O restante será repassado à Caixa logo após o município fazer o uso do recurso disponibilizado pela mantenedora para execução da obra. E até o momento o teatro continua fechado. Exatamente. E agora vamos falar da crise do transporte público em Petrópolis, porque as empresas de ônibus Petroita e Cascatinha estão em recuperação judicial.
A dívida das duas empresas somadas, as dívidas das duas empresas somadas é superior a 12 milhões de reais entre direitos trabalhistas e também credores. O pedido foi feito na 4ª Vara Civil de Petrópolis entre fevereiro e março deste ano, ou seja, antes do incêndio que atingiu a garagem das empresas e que completou uma semana. A cada dia que passa, aparecem mais desdobramentos relacionados ao incêndio que atingiu a garagem das viações Petroíta e Cascatinha, em Petrópolis, no dia 9 de maio. Uma semana após a destruição de 74 veículos pelo fogo, o cenário é o mesmo. Destroços e sucatas ainda estão no local. E os usuários do transporte público continuam enfrentando os mesmos problemas. Eu acho que a questão do incêndio piorou, né? Porque os ônibus já não era bom, mas agora com a questão sem ônibus piorou, bem mais. Muito cheio mesmo, não tem horário, atrasa muito, ônibus super lotado. Todas as pessoas que necessitam do veículo para trabalhar, essas coisas, está tendo muita dificuldade mesmo para se locomover, né? É muito difícil. Nos meses de fevereiro e março, ambas as empresas entraram com o pedido de recuperação judicial e assumiram uma dívida que, somada, chega a pouco mais de 12 milhões e 200 mil reais entre direitos trabalhistas e credores. As empresas alegam desequilíbrio financeiro devido ao não reajuste tarifário, além do impacto da pandemia na queda da quantidade dos passageiros pagantes, reajuste elevado no preço dos combustíveis e os prejuízos em decorrência das tragédias das chuvas em Petrópolis. O pedido foi enviado à 4ª Vara Civil de Petrópolis entre os meses de fevereiro e março de 2023. E com isso, as cobranças de dívidas da Petroíta e da Cascatinha ficam suspensas por 6 meses. Além disso, as viações não podem sofrer com a retirada de bens ou valores que possam acarretar no fechamento ou prejudicar o serviço prestado pelas empresas. A Petroíta é a empresa que possui a maior dívida. São R$ 9.763.789,22. Ela entrou com um pedido de recuperação judicial no dia 25 de fevereiro. Já a empresa Cascatinha tem uma dívida que se aproxima aos R$ 2,5 milhões de reais e entrou com um pedido de recuperação judicial no dia 15 de março. Ambos processos foram avaliados pela juíza Thaís Mendes Tavares, da 4ª Vara Civil. O prazo de 180 dias passa a valer a partir da decisão, em 4 de abril. Resta agora a apresentação do plano de recuperação judicial. Para o professor Rodrigo Boaventura, que mora próximo à garagem há 10 anos e estava em casa no dia do incêndio, o medo e a angústia continuam afetando não só a ele, mas a toda a vizinhança. Todos os meus vizinhos que eu conversei estão todos muito abalados, porque os ônibus explodiam, né? O pneu e o tanque de combustível deles explodiam, e era muito alta a explosão, muito forte, e a casa vibrava, janelas vibravam, né? E aquela correria de você ter que sair com as coisas achando que a sua casa vai pegar fogo. O professor afirma ainda que durante toda a década em que vive no local, nunca viu seguranças ou vigias noturnos na garagem das viações. Antes desse incêndio, nós não tínhamos nos dado conta que nós morávamos ao lado de um grande depósito de combustível. Para o morador, faltaram trabalhos de prevenção na localidade, não só para diminuir os riscos de desastres como este, mas também para instruir quem mora próximo ao local do incêndio. A garagem fica num local muito urbano. Lembrando que na Coronel Veiga nós temos 2 garagens de ônibus, né? Essa só armazenava ônibus, a outra tem um posto de gasolina dentro da garagem. Imagina se esse incêndio ocorre naquela garagem mais antiga, onde os ônibus são, onde tem a manutenção dos ônibus, né? Você tem uma vizinhança mais próxima ainda e um prédio, um edifício ao lado dessa garagem de ônibus e bem próximo um posto de gasolina, né? Então, na hora que aquilo tudo explodia e aquelas brasas voavam pelo céu, se o vento estivesse na direção do posto de gasolina, com certeza algumas brasas iam chegar até o posto de gasolina e poderia se transformar numa grande catástrofe. E olha, a recuperação judicial das empresas Petroíta e Cascatinha
esteve em debate na Câmara Municipal aqui de Petrópolis. As empresas fizeram um pedido antes do incêndio que destruiu 74 veículos na semana passada. Vereadores da base governista de oposição se movimentam em relação à crise do transporte público. O Correio Petropolitano mostrou, com exclusividade, que as empresas acumulam dívidas, o que levou ao processo de recuperação judicial. Na oposição, já se comenta sobre uma nova licitação. E a gente sabe que a compra de um veículo novo demora pelo menos 90 dias para ser entregue. Qual é a alternativa? O que está sendo feito por parte da prefeitura para voltar com esse serviço? Então a gente precisa acompanhar isso de perto, cobrar do executivo para que faça uma licitação. Lembrando que a Petrolita tem seu contrato 2025, como é que fica esse contrato? Você pode antecipar essa licitação já, a prefeitura podia soltar um edital agora. Então, assim, são vários fatores que estão sendo acompanhados pela comissão para que a gente possa realmente ter um serviço eficaz na ponta e, consequentemente, também preservar os empregos que estão desses trabalhadores dessas empresas que você mencionou. Já o vereador Eduardo do Blog é enfático em dizer que a solução para o problema é uma nova licitação. Aprovamos aqui na Câmara uma proposta minha para fazer a intervenção e a licitação das empresas de ônibus. Já não tinha 100% das linhas nas ruas, ônibus quebrando todo dia, não havia reposição, total falta de respeito com a população. Então, se o prefeito agora estiver do lado certo, estiver do lado do povo, das pessoas, dos trabalhadores, porque também é uma questão econômica para a cidade, toda vez que o transporte público quebra ou que o trabalhador tem dificuldade para chegar no trabalho, você prejudica a economia. Essa é a hora de fazer a licitação das empresas de ônibus e colocar empresas que possam prestar um serviço digno para a população. Os vereadores cobram do governo municipal um posicionamento em relação à crise do transporte público. Além disso, outra preocupação do legislativo é em relação aos trabalhadores da categoria. O Poder Executivo precisa pensar numa alternativa, porque a gente sabe que a população vem sofrendo muito com o transporte público na nossa cidade, né? O que era ruim ficou ainda pior depois da pandemia. A gente tem poucos horários, a gente tem poucos ônibus, os poucos que tem quebram e deixam a população na mão. Então, acho que deve ser feito um grande plano de mobilidade urbana para que a população não sofra com o transporte público. A base governista também se posiciona. O vice-presidente da Comissão de Transporte Público, o vereador Léo França, conseguiu aprovar a criação de uma comissão especial para acompanhar os desdobramentos do incêndio. O parlamentar assumirá a presidência do grupo, que deve ter o nome dos demais integrantes divulgados nos próximos dias. Resolvi montar uma comissão para fazer acompanhamento e apuração através dos peritos da 105, os peritos do Corpo de Bombeiro, peritos que vão ser contratados pela CPTrans, e eu também estou solicitando que a Câmara Municipal contrate um perito para que a gente possa analisar as perícias, para a gente chegar no verdadeiro culpado pelo aquele incêndio que, de acordo com a empresa, foi um incêndio criminoso. A base governista diz que o governo tem cobrado a qualidade do serviço e lembram dos repasses. A Petrolita e Cascatinha receberiam R$700 mil pelo Vale Educação. Há ainda os apostos do governo federal em relação à gratuidade dos idosos. É uma coisa inédita para a cidade. Eu acho que até para o Brasil. Eu nunca vi isso acontecendo com empresa alguma de transporte. E a Petrolita a gente acompanha há bastante tempo. A gente sabe das dificuldades, tem que comprar ônibus, não, tem que comprar, mas a empresa tem muita dificuldade, teve a pandemia, e a empresa já estava ruim, veio um incêndio desse, como que fica? Se o governo não ajudar, quem vai ficar na mão vai ser essas famílias todas na rua aí. E após o incêndio, todas as 5 empresas de ônibus que operam no transporte público em Petrópolis foram notificadas pelo Corpo de Bombeiros por não cumprirem as normas de segurança contra incêndio e pânico. Na semana passada, após o incêndio que atingiu a garagem das empresas Petrolita e Cascatinha na rua Coronel Veiga, quando foram destruídos mais de 70 ônibus, os bombeiros fizeram uma vistoria nas garagens e oficinas de empresas de ônibus em todo o estado para verificar o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico. Na ocasião, 55 locais foram notificados. Em Petrópolis, todas as 5 empresas de ônibus que operam no transporte público, Cidade Real, Petrolita, Cascatinha, Cidade das Hortênsias e Turpe, foram notificadas por descumprimento das normas. O Correio Petropolitano apurou que em toda a extensão da rua Coronel Veiga não há hidrantes. Por isso, na época do incêndio, os bombeiros enfrentaram dificuldades para apagar as chamas. Por isso, foi necessário utilizar um caminhão-pipa e também água de piscinas de residências próximas.
Todas as construções e áreas de risco no estado devem funcionar de acordo com as normas do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, que vão desde a disponibilização de aparelhos extintor, hidrante urbano, plano de emergência contra incêndio e pânico e brigada de incêndio. Nós questionamos o Cetranspetro, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, mas até o fechamento desta edição de sábado não houve resposta. E olha, a segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis instaurou na última segunda-feira um inquérito civil para apurar as condições da frota emergencial utilizada em substituição aos ônibus danificados pelo incêndio na garagem da Petroita e da Cascatinha na madrugada do dia 9 de maio. No incêndio, parte da frota, que atende 40% das linhas de ônibus de Petrópolis, foi afetada. A promotoria expediu um ofício à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes para que remeta no prazo de 5 dias um relatório circunstanciado da frota utilizada em caráter emergencial pelas empresas com indicação das condições de segurança e conforto, bem como a idade dos veículos. A promotoria requereu ainda informações sobre a contratação dos veículos, esclarecendo se é pública ou privada, e ainda informações sobre o rearranjo das linhas atendidas pelos veículos incendiados, com horários, frequência e alterações de percurso, entre outros dados. Tivemos uma reunião hoje com a doutora Vanessa Katz, do Ministério Público. A partir da nossa representação ao Ministério Público sobre o transporte público na nossa cidade, sobre a situação pós o incêndio na garagem da Petroita, ela instaurou um inquérito para descobrir o que aconteceu e, principalmente, acompanhar a situação dos ônibus que foram colocados em situação emergencial para cumprir as rotas do transporte público na nossa cidade, que seguem quebrando, deixando a população na mão e deixando a população em risco. A gente se compromete muito com essa pauta, porque desde que a gente assumiu, a gente sabe, é sempre debatido aqui nessa casa, a quantidade de demandas que a gente recebe em relação ao transporte público. E a gente não pode deixar, como já colocaram aqui ontem e hoje também na nossa sessão plenária, a gente não pode deixar a população na mão, porque a população ela se utiliza do transporte público cotidianamente. Ela depende do transporte público. A gente paga uma tarifa cara, não é barato andar de ônibus na nossa cidade. E ainda assim enfrentamos uma série de problemas. Então essa situação vamos seguir acompanhando, fiscalizando, porque as empresas precisam ser responsabilizadas pelo péssimo serviço que elas vêm prestado para os moradores de Petrópolis. A gente sabe da preocupação que foi instaurado um gabinete de crise, da preocupação de todos em relação a esse assunto, mas a gente reitera e reforça que as empresas precisam ser responsabilizadas pelo que está acontecendo. Vale lembrar que na última segunda-feira, um coletivo da empresa Master quebrou no Independência, próximo à Cidade Real. Também teve pane em um dos carros dentro do terminal rodoviário do centro. O coletivo chegou a ser empurrado por funcionários. A situação é complicada, tendo em vista que a primeira quebra foi registrada no dia em que a empresa iniciou a operação em Petrópolis. Na ocasião, um dos veículos chegou a ser flagrado durante uma transmissão ao vivo da TV Correio da Manhã, sendo rebocado na Rua Coronel Veiga. Arroz, feijão, óleo e café estão entre os alimentos que a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos está precisando. As doações tiveram queda este mês e a PPO pede ajuda da população. A PPO, Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, divulgou por meio das redes sociais um pedido urgente de doação de alimentos para compor as cestas básicas dos atendidos pela instituição. Com estoque baixo, a associação pontua que, neste momento, as principais necessidades são as doações de arroz, feijão,
óleo, café, leite em pó e biscoito, que podem ser entregues diretamente na sede da instituição. A gente está com o estoque de alguns alimentos muito baixo. E esses alimentos, eles são para a alimentação dos pacientes, né, que vêm de fora do município, e pacientes até mesmo daqui de dentro, que ficam hospedados na casa de apoio, e para a distribuição de 60 cestas básicas por mês. Um dos métodos utilizados para a arrecadação é o telemarketing. Uma operadora liga para a pessoa e explica sobre o trabalho da instituição. Caso ela se interesse em doar, é feito um cadastro e marcado um dia para que um representante da PPO retire a doação. Como nem todas as pessoas podem ir até a instituição por conta do deslocamento, uma opção prática foi disponibilizada aos doadores. Qualquer valor pode ser transferido por meio de Pix. A chave é o e-mail principal da associação, o appo@appo.org.br. Com o valor arrecadado, a instituição vai comprar os itens que estão faltando na despensa. E olha, vai até amanhã a 21ª Semana Nacional de Museus. A edição desse ano traz o tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar, destacando a contribuição dos espaços museológicos para a sociedade. O Museu Imperial, localizado no coração de Petrópolis, é um dos mais importantes museus históricos do Brasil. O edifício que abriga o Museu Imperial foi construído entre 1845 e 1862, para ser a residência de verão do imperador Dom Pedro II e sua família. E agora, esse símbolo da história e da cultura do país faz parte da 21ª Semana Nacional de Museus. Neste ano, o enfoque é a sustentabilidade e o bem-estar. O tema foi proposto pelo Conselho Internacional de Museus para o Dia Internacional de Museus, celebrado no dia 18 de maio. A programação começou nesta segunda-feira, dia 15 de maio, e se estende até o dia 21 deste mês. Petrópolis, o Museu Imperial, vai celebrar essa semana com uma programação vastíssima para todos os públicos. Entre as principais contribuições do Museu Imperial com a sociedade brasileira, sem dúvidas, um ponto que deve ser mencionado é o fato da comunicação. Porque aqui no Museu Imperial foi instalado o primeiro telégrafo do país, em 1852. O objetivo era modernizar e facilitar a comunicação entre os políticos na época. Aqui no museu estava instalado um ponto do telégrafo e o outro estava instalado no Quartel do Campo, no Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que, na época, as linhas de telégrafo eram utilizadas exclusivamente para tratar de assuntos políticos. Que o petropolitano venha, que realmente ocupe os seus espaços aqui, nos nossos jardins, nas nossas atividades. Temos exposição, concertos, palestras, curso para guias, oficinas de aquarela, vamos ter contação de história, lançamento de livros, programação no nosso site, uma programação intensa. Para celebrar a data, vão ser instauradas atividades e os eventos no espaço. Toda a programação vai ser gratuita. Nessa segunda-feira, a programação começou na biblioteca, com a feira de troca de livros, onde os participantes levam um livro até o local e fazem a troca por um livro que já está no espaço. Ainda na segunda, 2 minicursos de aquarela foram ministrados. O museu está aberto a semana inteira. Compareçam, estamos esperando vocês. E neste fim de semana, a Casa de Portugal vai realizar a tradicional Festa dos Portugueses. O evento vai contar com muita música e comidas típicas do país europeu. Com entrada franca, a Casa de Portugal vai realizar nos dias 19, 20 e 21 de maio a tradicional Festa de Portugal. O evento conta com a história dos portugueses e da colonização do Brasil. A abertura da festa está marcada para a próxima sexta-feira ao meio-dia. O local passa por um período de recuperação. Até 5 anos atrás, que essa diretoria que está lá hoje assumiu, e nós estamos fazendo um trabalho nesses 5 anos de recuperação da casa e de uma reabertura da casa para a sociedade em geral. Né? Tinha-se muito a imagem que lá era uma casa exclusiva para portugueses, descendentes da colônia portuguesa, que aquilo era uma coisa fechada. É um clube, como qualquer clube tem o seu associado e tem o seu foco. Mas essa diretoria, nós entendemos que a gente tinha que rentabilizar a casa para ela se manter.
Após anos sem a realização da festa, o evento vai contar com a apresentação de Fernando Santos e as famosas comidas típicas portuguesas como o bacalhau. O Clube de Portugal atualmente obtém recursos por meio da locação do espaço. Além de festas, a diretoria pretende ampliar os serviços de atendimento à população portuguesa e descendente que mora em Petrópolis. Uma das alternativas é realizar uma parceria com o consulado português para a atualização e emissão do passaporte, sem a necessidade de deslocamento até a capital. Nós conseguimos montar uma infraestrutura para receber as pessoas, nós fizemos 51 atendimentos. E a gente montou uma estrutura de cadeira para as pessoas sentarem, cafezinho, água, banheiro. Então a pessoa chegava, não ficava em fila, tinha um agendamento de horário, esperava algum tempo lá, que é normal, às vezes um atendimento não é mais. A gente ficou muito contente que todas as pessoas serão atendidas e bem atendidas. Outras edições do serviço também serão realizadas em breve. O local também conta com estacionamento para visitantes, com cerca de 70 vagas. Eu vou saindo aqui porque o jornal está acabando, mas segunda-feira, 7h30, a gente está de volta ao vivo, trazendo muita informação para vocês, gente. Bom domingo. Tchau, tchau. Gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.